Olá, meus caros, vamos falar nesse exato momento do comentário aqui no Conteúdo Edificante acerca da lei da homofobia, que eu prometi que ia comentar no dia de hoje e que ontem foi tema ou pauta no STF de discussão. Não houve aprovação ainda, possivelmente será na data de hoje. Apenas foram lidas as falas tanto da petição bem como da contestação e também foi dado espaço para sustentações orais. Eu acompanhei a parte derradeira dessas sustentações orais, onde se apresentaram a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica da Família, a Frente da Família, também alguém representando o movimento LGBTQI, ou a associação desse movimento, né, o LGBT, e também tivemos outros advogados que possivelmente seriam do partido PPS ou do PSOL, enfim, interessados por uma pauta da defesa de ter a lei da homofobia, bem como outros que eram divergentes. E por fim ainda teve o procurador da República, que era o representante ali do parquê, do Ministério Público, da promotoria, que discursou de uma maneira até bem enérgica, vamos dizer assim, eloquente, empolgante e tal, falando de Bíblia, falando de Constituição, falando de música. Ele começou a fala dele citando 1 Coríntios 13:1, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, sem amor eu nada seria. Depois citou Bob Dylan, da música Blowing the Wind, na qual ele cita um verso que traduzido diz: até quando pessoas precisarão morrer para serem consideradas, né? Mais ou menos nesse sentido. E depois ele cita a Constituição nos seus artigos primeiros, ali, segundo, terceiro e quarto, enfim, e até aqueles que dão a previsão legal para direitos fundamentais, para o direito da vida, né, ou a tutela, o bem jurídico tutelado à vida, e também aqueles relacionados à discriminação e tal. E ele pondera, começando pela Constituição, dizendo que, na própria Constituição está escrito, né, para prezar por uma sociedade harmônica, fraterna e tal, e fala do amor. Ele, claro, ele estava mais em defesa da aprovação da lei da homofobia e até mesmo a questão de considerá-la como um racismo, algo que eu divirjo, né? É claro que a corte vai julgar acerca disso, porque já teve julgados no STF, até falei ontem, que o grupo dos antissemitas, né? Aliás, os semitas, os judeus, vamos colocar, né? Aí teve uma lei a fim de protegê-los. E ali ele cita que naquele grupo específico tinha gays, lésbicas, tinha pessoas deficientes e judeus. E assim sendo, então, não teria, dá a entender, né, que julgar a questão do racismo. Agora, fato é que essa questão do racismo tem que ser bem analisada, porque nem sempre se pode colocar algo referente ao racismo. Até porque gays, lésbicas e gente do movimento LGBT pertence a vários tipos de crenças, de cores, etc. Então ficaria algo muito problemático nesse sentido. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu achei uma fala muito equilibrada de alguém que falou da família e também da frente evangélica, que o grande problema nessa questão é a generalização, né? O grande problema é o radicalismo que existe em ambos os lados, é verdade. Se de um lado existe alguns intolerantes da parte de pastores, também existe, ou de padres, também existe do outro lado o movimento LGBT, e tem que procurar um mínimo denominador comum nessa questão, que seria, de fato, se aprovar, ter, como ele mesmo falou, uma salva, né, que seria exatamente não tolher a permissão ou o direito de poder pregar contra a prática
do homossexualismo, claro, com respeito, porque até mesmo é de esfera privada e se eu tenho uma igreja, eu sou pertencente, dono de uma igreja, por exemplo, né? Eu posso optar, já que tem ali um regimento, por não aceitar membros homossexuais ou não querer que os meus membros sejam homossexuais ou membros da igreja. E isso aí, à luz da Constituição, não poderia ferir, né? Porque é um critério meu, né? E aí, se nós formos analisar, se for aprovado isso de uma maneira generalista, então nem isso pode ser feito, porque pode ser considerado como um crime, como racismo. Até inclusive aqui atrás, se vocês verem, tem ciganos. Eu estou aqui num bosque, ciganos estão aqui no lado. Isso sim é uma raça que tem que ser defendida, tem que ser protegida, né? E também, quando eles fazem alguma ilicitude, também tem que ser penalizados, né? Assim como qualquer cidadão de bem. Agora, referentes aí, fica muito complicado eles ter por analogia o racismo. Sei que é grave, sei que precisa realmente acabar aí com essa fobia. A gente sabe que existem alguns casos, apesar desses dados serem um pouco isolados, a gente não ter certeza se são confiáveis, mas é claro que existe, a gente dá para entender assim, que um certo preconceito, e a Constituição visa acabar com os preconceitos. Vamos aguardar qual vai ser os posicionamentos, mas se fosse favorável, teria que ser um posicionamento, ou se fosse aprovada, teria que ser de uma forma que não violasse o direito religioso e que as igrejas pudessem, então, falar quanto à prática, né? E não é só, inclusive o advogado falou que não é só a Bíblia que condena, né? É o livro do Alcorão também, dos islâmicos que temos no Brasil, e também a Torá ali para os judeus, né? Então tem que ser abarcar tudo isso, e lembrando que o Brasil, ele tem mais religiosos do que não, né? Vamos dizer assim, ou cristãos, e dentro de cristãos, judeus e tal. É complexo, é denso, acho que deveria ser até julgado no Congresso, também poderia ser esse posicionamento, o STF forçar o próprio Congresso imediatamente a legislar sobre essa questão, até porque também o Brasil é signatário da Carta, aliás, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E o Pacto de São José de Costa Rica, tem da OEA, que preza inclusive a questão de direitos humanos e também para ver a causa LGBT. Tem países no mundo que já é discutido acerca disso, até parece que na Albânia, que existe tanta ditadura ou até mesmo intolerância lá, tem uma lei específica para tratar desse caso. É claro que existem outras partes do mundo que não existem, né? Principalmente aqueles que têm a crença no islamismo, mas no Brasil nós somos uma democracia, né? Respeitando todas as ideias ou concepções, seja de pensamento, seja religiosa, etc. Né? Vamos aguardar se os 11 ministros vão fazer alguma coisa. Pode ser que demore, alguém venha pedir vista. Acho que o correto seria mesmo deixar para a Casa Legislativa legislar sobre de uma maneira ponderada, né, a fim de proteger tanto essa categoria, a turma que tem a orientação sexual ou de identidade de gênero, bem como a ala ou a turma, vamos dizer assim, né, sem preconceito, não dizer turma, dos cristãos ou dos religiosos e tal, né, porque ambos estão amparados na Constituição. Bom, esse é o meu comentário. A hora que tivermos uma decisão, se for aprovado ou não, se for aprovado de uma maneira parcial, com o salvo ali, como pediu o advogado da Frente Parlamentar Evangélica, a gente vai trazer aqui inclusive a íntegra dessa aprovação e a gente vai falar um pouco sobre. Lembrando que isso ainda não tem força primária ou força real de lei, porque é uma jurisprudência. O que é jurisprudência? Os julgados dos tribunais. E aí vai se fazer ação, vai se pedir direito, mas vai ter que ter uma legislação específica, e pode ocorrer que venha a esclarecer esse julgado. Eu já falei do conflito que o Brasil tem de common law, de direito consuetudinário, de civil law, de direito comum, ou legislativo, que tem que estar na legislação, se não está, não tem tanta valia. O Brasil segue este último, mas ultimamente tem se posicionado de uma maneira mais pela jurisprudência, analogia, costume, que seria o common law, né? Vamos aguardar. Agora,
realmente, imagine só se for aprovada de uma maneira generalista e literal ao que é pedido pelo grupo LGBT e pelo partido PPS, realmente a gente não poderá nem falar mais sobre esse caso ou condenar à luz do Evangelho, ou falar da palavra, melhor dizendo. Aí realmente é censura, é configurar a ditadura gay, né? Com todo respeito a quem é. Aliás, talvez quem seja não queira, nem todos, né, não queiram que haja militância ou fazer da sua orientação sexual causa, né? Respeito, sabe muito bem dosar as coisas. Eu já contei aqui, para encerrar, da história de um filho de pastor, que foi ele que me ungiu, esse pastor, a cooperador, que ele era pregador do evangelho e tal, depois mudou de time, formou em jornalismo, inclusive é um grande jornalista aqui, pelo menos na região, na minha própria cidade, tem o nome de profeta, que o próprio pai colocou, porque foi criado na igreja, e está casado com um homem e tem aí 2 filhos adotados, inclusive visita a igreja, né? A igreja a qual pertencia a Deus e Amor. E ele ia lá nas minhas pregações e na época ele já estava namorando ou casando com um cara. Eu nunca preguei contra o homossexualismo, eu só pregava contra o pecado, né? E aí de uma maneira generalista. Mas ele vinha, recebia minhas orações e tudo, ficava assim. Mas talvez se tiver essa aprovação, talvez ele vai nas igrejas até para processar e ganhar dinheiro. Aí vai ter também outra questão lamentável, que seria a indústria, né? A indústria do movimento LGBTQI, e os advogados iriam ganhar muito e muito com isso, né? É a grande realidade também, né? Envolvendo dinheiro aí. Imagina igrejas grandes falando contra, né? Imagina. Ok? Abraço e até a próxima reflexão.